Amados irmãos, abramos a palavra de Deus na carta do Evangelho do Senhor Jesus, escrita pelo seu apóstolo João. A carta do Evangelho de Jesus, escrita por João. Capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 14. Amém, irmãos? Os irmãos ouviram o que eu falei? Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu João, capítulo 1, de 1 a 14. Abriram? Amém? Amém. Agora está confirmado que acharam. Vamos ler. Os irmãos acompanhem nas suas Bíblias aí, que está escrito, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus o receberam. Não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, ó Deus. Essa palavra que veio do Teu coração, pelo Espírito Santo, e ficou anotada, Pai, para o nosso conhecimento, através de homens que o Senhor preparou, para então deixar essa palavra como sendo uma informação daquilo que o Senhor veio fazer neste mundo e do seu projeto de salvação, naturalmente a todos quantos recebeu o Senhor e o confessar como Salvador. Esta é a mensagem, Pai. Este é o propósito da Tua palavra, para anunciar o pecado, mas anunciar também aquele que veio para nos libertar da maldição do pecado. Por isso, nós rogamos que nos abençoe neste momento. Não queremos passar aqui para os irmãos, que fique realmente como um testemunho, como uma prova do Teu grande amor para conosco, querendo a nossa santificação e a nossa preparação para um dia estarmos com o Senhor na eternidade. Assim nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados,
Iremos falar, usando esse texto e outros que nós anotamos, e tem o seguinte tema: João Batista e João Evangelista. O João Batista, todos nós, manusamos a palavra, sabemos que ele veio antes de Cristo, 6 meses antes. Isabel foi anunciada pelo anjo que daria luz, estaria grávida por meio do Espírito Santo, daria luz. Era uma anciã, uma senhora de idade, seu esposo chamado Zacarias, também já idoso. Do ponto de vista lógico, não tinha condição de aquela senhora, aquela anciã, engravidasse. Pela sua idade, também a idade do marido, né? Biologicamente, isso era impossível. Mas o nosso Deus, que é o Deus dos impossíveis, isso aconteceu. O anjo Gabriel foi e anunciou então a Isabel, ela glorificou a Deus por aquele anúncio que ela recebeu naturalmente com gratidão. Então João Batista veio através desse ato miraculoso de Deus. 6 meses depois aconteceu com Maria, a Virgem Maria, lá de Nazaré. Então João Batista era primo de Jesus, porque Isabel era prima de Maria, e então João, primo de Jesus, Jesus primo de João. Ambos da descendência de Davi, da tribo de Judá. Meus irmãos, João veio para trazer uma mensagem diretamente para os judeus. E ele começou essa mensagem, a mensagem dele, de uma forma desaforada, não tanto assim simpática. Está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 7, e Lucas repete, chamando os seus ouvintes que vinham para ouvir a sua pregação de raça de víbora. Que palavra, né? Chamando os seus seguidores, a pessoa, você ia ouvir uma palavra de alguém que está lá no deserto pregando, né? Para cumprir a profecia de Isaías, que ele veio realmente lá no deserto para ser o pregador e precursor de Cristo, aquele que vinha antes de Cristo, para apresentar Cristo ao mundo. E com essa palavra, já chamando os seus ouvintes de raça de víbora, quem sabe eu e você levantava e saía. Que isso eu vim aqui ouvir, não. Que diferença da palavra do Senhor Jesus, que começou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha a diferença. O João era meio brabo mesmo, né? Então Jesus veio com esse carinho todo especial, chamando o povo. Naturalmente, ele via o cansaço da raça humana toda estar diante dele, e ele convidando dessa forma. Está lá, Mateus 6, versículo 28, 11, 28. Portanto, meus irmãos, mas João Batista veio fazer um trabalho importantíssimo, apesar de começar dessa forma, pregando assim, de maneira áspera, com essa dureza toda. Mas João veio apresentar o Salvador da humanidade àqueles que haveriam de ouvi-lo. Veio para apresentar Jesus ao mundo, certo? Então João veio com esta missão. E o apóstolo João, que é João Evangelista, o outro é Batista Evangelista, por quê? Porque João foi gerado por Jesus. Quando Jesus escolheu ali os seus apóstolos, inicialmente eram discípulos, que iam aprender com aquele mestre que era o Senhor Jesus, a posteriori eles seriam intitulados como apóstolos, como foram. Então Jesus saiu à beira do mar, convidando ali, chamou Pedro e outros que estavam ali pescando, André, e chegou para o filho de Bartolomeu e chamou Tiago, depois seu irmão João. João escreveu esse evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Jesus
segundo escreveu João, mais 3 cartas e o livro de Apocalipse. Então, esses foram os livros escritos por João, este evangelista. E João, então, começa esse livro falando do Verbo encarnado. Quem é esse Verbo? Esse Logos, Jesus, aquele que no princípio estava ali, como está aí no princípio, está aqui dizendo, no princípio era o Verbo, ou a palavra, verbo aí significa palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o próprio Deus. Aquele mesmo que deu ordem lá pelo poder da sua palavra, para todas as coisas serem criadas. Tudo passou a existir mediante o poder da sua palavra. Haja isso, haja aquilo, haja firmamento, haja... E ele foi dizendo, haja aí, aquilo ia aparecendo mediante o poder da sua palavra. Que na realidade saía de um Deus todo-poderoso. Então esse Deus todo-poderoso, com essa palavra tão forte, poderosa mesmo, foi criando todas as coisas e todos passaram a existir. O inexistente do nada passou a existir. E dentro dessa criação majestosa que ele viu tudo e foi abençoando, abençoando tudo, faltou uma criação. E ele foi lá, ali estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos falado isso para o nosso salão da classe de catecúmenos. Essa Trindade maravilhosa, por isso ele usou o nome, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E assim aconteceu. Então esse Verbo, que é Jesus encarnado, veio para ser apresentado ao mundo. E essa pessoa que foi escolhida, foi preparada para fazer essa apresentação, foi João, seu primo, João, chamado Batista, que foi para o deserto da Judeia, às margens do rio Jordão, onde ele convidava o povo e chamava o povo dessa forma, raça de víbora, mas o povo respeitava, porque ali estava uma figura meio esquisita, um homem que se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. A sua vestimenta era de pele de camelo, não era a vestimenta própria da época, como Jesus usou. Então aquela figura meio estranha lá no deserto, convidando o povo e batizando o povo para o arrependimento. Todos quantos ouviu a palavra pregada por João, e ele é duro, dessa forma que nós já citamos, aqueles que iam se arrependendo, eles iam batizando no Rio Jordão. E aí foi Jesus também, apresentou-se lá para ser batizado. Quando a gente lê a Bíblia, diz que João Batista batizava para o arrependimento daqueles pecadores, surge uma pergunta assim, Jesus precisava se arrepender? Se ele é Deus, e se apresentou para ser batizado, que era aplicado naquelas pessoas que diziam que estavam, ou confessavam que estavam arrependidos de seus pecados, por isso confirmavam através do batismo. E agora? Então Jesus, como 100% homem que foi, ele foi 100% homem, 100% Deus, 100% homem. E como homem, ele naturalmente foi ali para valorizar a autoridade de João Batista, que era tido como um profeta. Então ele foi lá para valorizar o que ele estava fazendo. E aí quando Jesus, que queria ser batizado, disse, é eu que devia ser batizado por você, e você vem a mim? Aí Jesus responde, deixa por enquanto, que o batismo de Jesus seria outro, não aquele nas águas lá na frente, como o próprio João testificou, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, é quem vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Jesus fez isso. Então, meus irmãos, vejamos
o que eu pontuei aqui como algo importante, tanto de João Batista, quanto também de João, intitulado Evangelista, para a nossa edificação. João Batista, pregando a Cristo, né? E sempre usando essa palavra, meio dura, meio áspera, mas esse foi o seu jeito de também falar ao povo para uma necessidade de arrependimento, que não é diferente do tempo de hoje. O povo é o mesmo, afastado de Deus, encharcado aí, enfiado no pecado, e para então ter esse encontro pessoal com Jesus e ser uma ovelha de Jesus, é preciso passar por esse processo, ou tomar essa atitude de arrependimento, arrepender dos pecados. Então não é diferente, mesmo João Batista não está nos chamando de raça de víbora, mas todo homem, quando eu digo homem no sentido genérico, precisa passar por esse processo de arrependimento. E o que é arrependimento? É um reconhecimento que de fato precisa abandonar o pecado, deixar o pecado, como disse Paulo, que tenazmente nos assedia. E somos por natureza pecadores. Jesus veio para nos libertar daquele pecado que Adão cometeu. E era um peso, um jugo que pesava sobre nós. Jamais nós poderíamos chegar à presença de Deus com aqueles pecados cometidos de Adão, porque nos afastou, nos separou de Deus. E estavam por natureza destinados ao inferno, por causa daqueles pecados, ou do pecado cometido de Adão, que é a desobediência à palavra de Deus, que trocou, fez uma inversão de valores. Pegou a palavra de Deus, do Deus Criador que estava ali, que fez um jardim, um Éden, usou toda espécie de árvore frutífera e boa para se alimentar e tal, mas fez uma, botou no centro, essa daqui você não coma, porque no dia em que você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer, a morte espiritual. Então veio a serpente maldita ali, travestida ali, que era o próprio Satanás, e induziu Eva induziu ao homem, e esse comer, ambos comeram. Imediatamente houve um rompimento espiritual entre Adão com Eva e Deus, uma separação. E aí, como o salário do pecado é a morte entrou, a morte espiritual, a todo homem, mas Deus, como disse Paulo, é rico em misericórdia, lá na eternidade já via este acontecimento, Deus já via tudo isso acontecer diante de seus olhos, mas pelo fato de ele ter visto, ele não mudou seu propósito, mesmo sabendo que o homem ia pecar, ia trocar a palavra dele pela parte do inimigo, não mudou. Ele não mudou o propósito de fazer o homem, porque ele queria, diante disso aí, apresentar o seu filho como apresentou, para a glória do próprio Deus, expressando nesse ato de apresentação o seu próprio filho. Como está bem escrito lá por João, Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, foi o amor de Deus. Para quem? Para todos nós, toda a humanidade pecadora. Agora com uma condicional. O amor dele foi para todos, mas com uma condicional. Todo aquele que crer, que aceitar, que acreditar nessa palavra, que acreditar na mensagem daquele que veio, que foi apresentado por João Batista para a salvação
da humanidade, todo aquele que aceitar, que receber essa mensagem e deixar essa mensagem entrar no seu coração e banir do seu coração toda a maldade, toda a ruindade, todo o lixo que está lá dentro de cada um de nós. No passado já teve, que aqui recebeu Jesus, naturalmente isso não existe mais, porque está escrito que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós lemos isso aqui. Então aquele pecado que nos conduzia ao inferno foi retirado de nós mediante a presença de Jesus Cristo, que veio através desse anúncio do amor de Deus. De tal maneira foi o amor de Deus para conosco, que Ele deu gratuitamente o Filho dele, doou. Agora, como nós falamos, com essa condição, todo aquele que crê, todo aquele que receber, e daí, vai acontecer o quê? Ele completa, será salvo. Salvo de quê? Quem salva, salva alguém de alguma coisa, da perdição eterna, do castigo eterno, do inferno preparado para o diabo e seus anjos. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. E como ele veio e falou para Nicodemos, e falou isso para Nicodemos, porque Deus amou, ali estava o Filho, amou muito tal, mas que deu o seu Filho, o melhor dele, e deu gratuitamente, nessa condição, como nós já citamos, de crer. Então, meus irmãos, se crer depende agora de cada um de nós. Descer do nosso pedestal. O homem descer do seu pedestal, da sua posição, de achar que pode tudo, sabe tudo, tem tudo. Estão aí as iguarias que o mundo oferece, o mundo caído, o mundo que jaz no maligno, que oferece. Então é esse mundo que jaz no maligno, oferecendo essas iguarias, esse banquete atraente, saborosíssimo para quem está no pecado. Isso é tremendamente gostoso, e não diga que é mesmo. Não diga que não é gostoso, que aquele que está lá no mundo vê os forrós por aí, as bandas tocando por aí, e os proprietários dessas bandas arrecadando milhões, ficando cada vez mais ricos, e o povo se acabando no pecado, ali na miséria do pecado, e ali rolando de tudo. Então, meus irmãos, João Batista tinha razão, raça de víboras. Raça de víbora, que realmente tem ouvido o Evangelho, tem ouvido a palavra de Deus, fruto do seu grande amor, de salvação, para dar uma vida eterna, uma eternidade com Ele, um retorno assegurado ao paraíso, que o homem foi expulso de lá um dia, desse paraíso, e ainda botou um anjo, querubim com a espada inflamada para o homem não retornar ali mais. É esse paraíso que Jesus disse àquele ladrão está lá do seu lado direito: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa palavra é assegurada, meus irmãos, quando todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, exatamente dizendo, este paraíso está assegurado, esse retorno eternamente, nesse paraíso está assegurado ao todo homem que crê, que ficou escrito, aquele que crê e for batizado, como aqueles que foram atrás de João Batista, arrependidos, todas as suas mazelas, todos os seus pecados, eles se arrependiam, eram batizados, como uma prova que de fato estavam arrependidos. Então, meus irmãos, está aí João, evangelista, traz essa palavra para todos nós. Vamos ler aqui alguns versículos para os irmãos entenderem mais. No versículo 1, versículo 4, está falando do verbo. No princípio era o verbo, era a palavra de Deus.
E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então Jesus chegou, meus irmãos. Um anúncio feito lá por Isaías, quando ele disse que aquele povo que jazia em trevas viu grande luz. Que é esse povo que jazia em trevas? Toda a humanidade. E que é esta luz que chegou? Jesus. Jesus veio estar nessa luz. Ele mesmo confirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Quem segue a Jesus? Quem foi pelo Espírito Santo de Deus, tocado pelo Espírito Santo de Deus e foi convertido realmente a caminhar com Jesus, a viver com Jesus, recebe esse desafio também, que ele disse: vós sois a luz do mundo. Então nós passamos a ser essa luz do mundo também. Por causa de quê? Gilberto aqui? Não. Por causa de Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória, está escrito. Então o Senhor Jesus, o mundo tem que ver a pessoa de Jesus na minha vida, na vida de todo aquele realmente que o confessa como o Senhor e suficiente Salvador. Esse é o desafio, meu irmão. A nossa vida é diferente de caminhar agora com Jesus. Com Jesus. Que o cantor disse: com Jesus há uma morada feliz, prometida e assegurada nos céus. Está garantido. Mas essa vida com Jesus. Portanto, meus irmãos, João Batista trouxe essa palavra, chamando o povo para o arrependimento, mas João, evangelista, veio também para falar do que nós precisamos ser e viver com esse Jesus. Vejamos 1 João 29 a 31. João 1, 29 a 31. Está aqui escrito assim, 29 a 31. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então está aí o anúncio de João Batista, falando da sua missão aqui. Mas ainda, meus irmãos, vejamos o que João falou, no versículo 31 a 34. 1 João, capítulo 1, 32 a 34. João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Então essa era a mensagem de João Batista para aquele povo, que ia ao encontro dele. Ia ao encontro de Jesus, para então passar esta mensagem, daquele que ele viu
na pessoa de Jesus. Então, o Espírito Santo descer sobre Jesus para lhe dar autoridade. E após o batismo de Jesus, que ele recebeu também o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E lá ele passou 40 dias jejuando, e quem apareceu, diz que ele teve fome, quem apareceu ali? O diabo. Se tu és o Cristo, então manda, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus é Deus. Isso não seria problema para Jesus, transformar aquelas pedras em pães. Mas se ele fizesse isso aqui, ele estava fazendo a vontade de Satanás. Mas Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus é o Senhor da palavra, é o verbo. Foi essa palavra que ele passou. Ele saiu dele, lá para Moisés escrever e falar para o povo. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, meus irmãos, isso traduz para mim e para você que eu e você, nós precisamos ter essa palavra dentro do nosso coração, nos nossos lábios, para em momentos assim, de que o inimigo faça uma investida em mim, em você, que não estamos isentos, não estamos escape dessa tentação, nós usarmos a própria palavra. É através dela que nós podemos afastar essa tentação e realmente botar e Jesus permanecer firme na nossa vida. Apresentou Jesus aos judeus para atrair seguidores. Então está no capítulo 1, 35 a 37. No dia seguinte, estava João, outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Então, meus irmãos, João veio com essa missão de apresentar Jesus aos homens, para esses homens, ao ouvirem a palavra de Jesus, serem seguidores de Jesus. E eu creio que nós estamos aqui, meus irmãos, que fomos pelo Espírito Santo de Deus, induzidos também para sermos seguidores de Jesus. Agora pensem no compromisso disso, que eu e você temos como seguidores de Jesus. O que é que nós precisamos então deixar visto pelos homens que não são seguidores de Jesus? Então vejo que a responsabilidade minha e sua é muito grande, para como seguidores do Senhor Jesus, darmos o testemunho que de fato o mundo possa dizer, verdadeiramente, este é o servo de Deus. Muitas, naturalmente, serão as provações. Muitas. Elas virão. Têm vindo e vão continuar vindo. Até o dia que nós formos transportados para estarmos com Ele na eternidade. Mas em todo tempo, está escrito, provérbios, sejam alvas as nossas vestes e jamais falte o óleo do Espírito sobre nós. Em todo tempo, as nossas vestes precisam ser alvas. E jamais falte o óleo do Espírito em nossas vidas. Desta forma, nós poderemos realmente dar um testemunho que de fato somos seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. É isso que Deus quer de cada um de nós, neste mundo pecador. Então, meus irmãos, mas João, evangelista, apresenta Jesus como o verbo encarnado, já vimos esse texto, apresenta Jesus como a vida. Então está aqui o versículo 1 de 4 a 5 e o versículo 9, 4 a 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
o versículo 9, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então, essa luz que Jesus veio para iluminar a todo o homem. Mas aí você faz uma pergunta: meu Deus, por que todo homem não é convertido aos pés de Jesus? Se ele parar por aí, vai dizer, tem alguma coisa errada. Que todo homem é esse? Todo homem que crê, está lá. Todo o que crê, todo o que aceitar, todo o que receber. Que já está escrito, não foi por minha nem pela sua vontade, mas pela vontade de Deus, que Ele enviou o Filho para morrer por esses homens que haveriam de ouvir e crer e aceitar, a quem o apóstolo Paulo chamou de predestinados, ou de escolhidos, ou de eleitos, lá na eternidade, quando o mundo ainda não existia, não era mundo, lá Deus, porque Deus não improvisa nada, nós é que improvisamos as coisas, e fazemos muitas coisas de improviso, mas nosso Deus não faz isso, tudo já foi predeterminado, e ali, Ele imolou o Cordeiro, seu Filho, para derramar seu sangue, para a remissão de todos os nossos pecados. Mas os pecados de quem? Desses eleitos, desses escolhidos, lá na eternidade. Há muitos pastores por aí que não aceitam isso. Batem de frente a essas... Mas está escrito. Está lá Paulo falando aos Efésios, está escrito. Foi para esses que Jesus veio morrer. Que somente esses iriam dar crédito, aceitar, realmente receber. Vejam a continuação. Versículo 11. Está escrito assim. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Todos que receberam. Ele veio para quem? Veio para os judeus. Mas não foi o que os judeus fizeram. Nós conhecemos a história. Mas todos quantos. E aí nesse todos quantos, meus irmãos, nós somos privilegiados. Porque nós não fazemos parte desse selecionado de Deus. Mas estava escrito, lá em Isaías, dizendo que os judeus, ao retornarem da Babilônia, eles iriam também se juntar a um povo estranho. E diz que aquele povo estranho, ao tomar conhecimento disso, bradou em alegria, jubilou-se, que tomaram conhecimento que dali para frente eles também iam fazer parte desse povo selecionado. Para isso ele levantou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho aos gentios, ser luz para os gentios. Então, meus irmãos, esse povo estamos nós, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu creio que você já ouviu por aí, como eu já ouvi várias vezes, todo mundo é filho de Deus. É? Que falta de conhecimento da palavra. Tudo é criatura de Deus. Todos, homens, animais, tudo, gado, tudo, seu pet, aí tudo é criatura de Deus. Tudo é criação de Deus. Mas filhos de Deus são esses aqui, ó. Que o Espírito Santo aplicou a palavra no coração e essa pessoa recebeu a Jesus e valorizou aquele cabedal que é a presença de Jesus no coração. Como Jesus realmente contou na parábola da mulher que perdeu uma dracma dentro da sua própria casa, ficou procurando, mas na hora que ela achou, ela chamou
uma multidão de outras mulheres para festejar a alegria de ter achado. Assim acontece com aquele que recebe a Jesus. Ele valoriza, ele reconhece. Aquele cabedal vai valorizar, porque recebeu, que cabedal? A presença de Jesus. Mas, meus irmãos, também está escrito, a presença de Jesus aos judeus, atrás de seguidores, mas quero mostrar a vocês também outra parte que eu achei interessante. Ele está aqui, João declara a relação do pai com o filho e o que o homem deve fazer. João 3, 35 a 36. João 3, 35 a 36. Diz o que é que deve fazer. O pai ama o filho, e todas as coisas tem concedido às suas mãos. Por isso, quem crer no filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Palavra de Deus, que João escreveu, né? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Palavra forte, né? Por isso, meu irmão, você que já aceitou Jesus, já fez sua pública profissão de fé aqui, diante de Deus e da igreja, valorize esse cabedal. Valorize. Que isso não foi dado para os ímpios, foi dado para aquele que Deus escolheu. Por isso você valorize, leva a sério. Leve isso a sério, meu, testemunhe. Dê o testemunho, fale, leia a palavra, exercite a oração. Mas, meus irmãos, João também anuncia que nós precisamos ter compromisso com Deus. Vamos abrir ainda em João, capítulo 6, 53, 54. João, capítulo 6, 53, 54. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que negócio é de comer a carne e beber o sangue de Cristo? A gente pensa logo que é a Santa Ceia, né? Mas não é não. É compromisso. É uma vida tão comprometida com Cristo, com Deus, a semelhança disso aqui, ó. Vida comprometida, irmão. Então, meus irmãos, nós fomos chamados, se for um privilégio, que eu não merecia, você não merecia, tudo é fruto da graça de Deus. Agora devemos estar pensando todo dia na responsabilidade, no compromisso de nós, como servo de Deus, como ovelha de Deus, aqui neste mundo, enquanto aqui estivermos. O que é que Deus espera de mim e de você, com esse compromisso, com essa dádiva preciosa que Ele trouxe para nós, através do seu Filho, sempre chamados filhos de Deus. O que é que Ele espera? Uma vida relaxada, sem compromisso, como dizia lá fora, lá vão ter. O que é isso? Não. É com cada pessoa que eu mantiver contato, ou ter uma convivência com ela, ela
possa ver em mim uma pessoa diferente. Deus espera de cada um de nós essa responsabilidade, esse compromisso, que é a presença do Filho dele em nossa vida. Vejamos ainda, eu achei tão interessante que anotei aqui. Nesse mesmo capítulo 66, o que disse o apóstolo Pedro nesse testemunho? 66, 66, 69. À vista disto, muitos tinham abandonado já a Cristo, não seguiam mais a Cristo, dessa palavra tão forte que ele pronunciou, que muitos o abandonaram. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Pedro, sempre Pedro, respondeu, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Você quer retirar, não? Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós, meus irmãos. Para quem iremos? Se afastando de Jesus, que Jesus exige compromisso, responsabilidade, casamento mesmo com Ele. Estamos casados com Jesus, pactuados com Jesus, aliançados com Jesus. É duro, é difícil? Não, Deus dá força, Deus dá condição. É só ter disposição para isso, querer fazer isso. Então Pedro, você também não quer se retirar não? Jesus disse: você não quer se retirar não? Pedro: Senhor, para quem iremos? Da tua pregação para onde? Para o mundo? Para a sarjeta? Lá para o pecado da lama? Onde já estivemos outrora? Para o lixo? Para quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós, meus irmãos. Foi essa mensagem de Jesus que João, o evangelista, veio trazer para todos nós, certo? Então, João também falou, que está lá em João 14, 6. Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, não é um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, vem, que ele também se considerava ali como o Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fora de Jesus, meu irmão, não tem vida eterna, não tem salvação, não tem coisa nenhuma. Então Jesus é o caminho. Então João, o Evangelho, veio trazer esse recado para todos nós. Mas, meus irmãos, o apóstolo também de Jesus, Mateus, disse assim, uma palavra que deve ficar também gravada em nós, dita por João Batista: eis que o machado está posto à raiz das árvores. Está lá em Mateus 3,10. Eis que o machado está posto à raiz das árvores. Todo aquele que em mim não der bom fruto será lançado e jogado fora.
Como veio a palavra de João Batista, é dura. Mas é para mim, é para você também. O machado está posto à raiz. Ser ou não ser, como já disse lá o cidadão. Ou somos de fato cristãos de verdade, nesse mundo mau, desafiador, vai piorar mais, o caldo vai engrossar mais, ou eu e você levamos Jesus a sério, o machado está posto à raiz, ou levamos a sério, irmão, não tem nada de vida eterna não. E Jesus chegou a dizer, aquele que não deixar pai, mãe, marido, mulher, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Mas deixar o marido, a mulher da mulher, deixa meu marido. Sim, ele não pode ser um empecilho, porque ele não vai lhe levar para o céu. A vida eterna está assegurada àquele que realmente aceitou Jesus e ele tem que ser prioridade. Ah, mas meu maridozinho, se me deixar, como é que eu faço para achar outro? Deus proverá. Deus proverá. E vice-versa. Quem não deixar pai, meu pai, tenho que deixar. Se ele é um empecilho para você ser a Cristo, a opinião dele, o ponto de vista dele, a vontade dele, tem que ser não. Cristo, em primeiro lugar. Não é que você vai abandonar seu pai, sua mãe, desprezar, não. Que aquele que honra pai e mãe, está escrito, é um mandamento com promessa. Deus prolonga os seus anos de vida sobre a face da terra. Mas a opinião dele não pode prevalecer quando o Espírito Santo tocar no seu coração, se for tocado, acompanhar, aceitar Jesus como seu Salvador, e aquele paizinho, aquela mãezinha, não, meu filho, não vá nessa história não, que é isso. Não, mãe, venha e vai orar por ela, vai ser um evangelista dentro de casa, para papai e mamãe, quem sabe que está sendo lá um empecilho, que foi contra, venha também fazer parte. Aquela esposa que o marido está lá sendo empecilho, você não vai, eu lhe largo, é problema seu. Mas eu quero é Jesus. Ele não vai me levar para o céu, mas Jesus vai. Está assegurado. Um dia ele vem. Conheço testemunhos assim. Ela continua dando exemplo daquela mulher crente, daquela serva de Deus que servia a Cristo, e ele foi vendo ele aprontando. Um dia, mas rapaz, como é que pode? Eu apronto, essa mulher está aí, não abre mão. Um dia eu vou, mulher, para a igreja com você. Eu vou estar com você também lá na igreja assistindo o culto. E veio, e foi uma bênção. Uma bênção. Depois ele disse, quanto tempo eu perdi? Há muito tempo que eu devia ter ouvido a minha esposa. E vice-versa. Tá bom? Então a palavra de Jesus é essa, quem não deixar. Tá bom, meus amados irmãos? João veio trazendo uma mensagem dura para o arrependimento. Mas ao que se arrependeram, receberam a Jesus, João evangelista veio trazer uma mensagem de esperança, de uma vida na eternidade com Deus. Então, a diferença está um chamando para o arrependimento, a compromisso, deixar o pecado e andar com Jesus, e o outro anunciando o resultado de uma vida com Jesus. Como bem disse Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Que Deus abençoe, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso. De fato, o Senhor é esse conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isto é o Senhor. E por amor,
o amor que o Senhor tem para com todos nós, seu povo eleito, que o Senhor escolheu lá na eternidade, antes da fundação do mundo. O Senhor enviou o seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Sim, Pai, isso foi o que o Senhor fez por nós. Porque o Senhor veio nos resgatar de toda a maldição que pesava sobre nós. E com seu sangue nos purificar. Preparar-nos para um encontro pessoal na eternidade com o Senhor. Quando deixarmos essa vida e sairmos daqui para estar com o Senhor. Como está escrito, bem-aventurado aqueles que desde já dormem no Senhor. É um ato de bem-aventurança. Aqueles que ao deixar essa vida, que caminharam com Jesus, testemunharam com Jesus, não morrem, mas dormem no Senhor, para quando abrir os olhos, estar diante daquele que nós almejamos, que está prometido, para ser o nosso galardoador, nos encher dos galardões que Ele tem preparado para todos quantos amam a sua vinda. Assim nos abençoa, Pai. Fortifica na nossa fé. Fortalece-nos cada vez mais espiritualmente, para podermos suportar as agruras desta vida e vivermos, Pai, com os nossos olhos fitos no Senhor, a esperança da glória. Assim nos abençoe, concede uma semana de paz, guardados, protegidos, livres de todos os males onde estão aí, ao nosso derredor. Mas nós cremos na Tua palavra que diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Cremos nisso, que é a Tua palavra, Pai. Assim abençoa a todos aqui que aqui estamos, os que estão em viagem, o Senhor conceda um retorno em paz, quando estiver de retornar às suas casas, e aqueles que ainda irão viajar, que o Senhor os abençoe também, guardando e livrando do mal. Essa é a nossa oração, Pai, te pedindo agradecidos, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos veja, que o Senhor nos guarde, quando estivermos separados uns dos outros, amém, amém. Vá em paz, meus amados irmãos, que Deus nos abençoe.